eu já tive esse medo com dinheiro. Se você tem medo de investir, se você tem medo de perder dinheiro, se falta conhecimento para você, se você não sabe o que você tem que fazer, como que você tem que agir, aonde você tem que investir, fica tranquila. Você não é o único, você não é a única. Eu também já tive esse medo. Mas nesse vídeo eu vou explicar o que eu fiz e o que você pode fazer para perder esse medo e começar a poupar e começar a investir e ter uma vida tranquila financeiramente falando. Beleza? Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Investidor. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor da rede pública e também sou investidor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo que a gente tem em relação ao nosso dinheiro. Pois é, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse medo não é só seu. Esse medo já foi meu e esse medo é de muitos, eu te garanto. É da maioria, tá? Então você sabia que a gente só perde o medo de investir, a gente só perde o medo de perder dinheiro quando a gente começa a entender algumas coisas que a gente não entendia. Então o primeiro passo é esse: se você não entende nada sobre investimento, se você não sabe o que você tem que fazer, provavelmente você não vai perder o seu medo. Lembrando que isso é uma coisa normal, gente. Pelo menos há 20, há 30 anos atrás, a gente não tinha essa informação de como investir. Eu não aprendi isso com os meus pais. Então eu sempre tive muito medo. E a nossa profissão, ser professor, a gente sabe que é um trabalho que não é fácil, é um dinheiro suado, são 32 alunos, às vezes 40 alunos, enfim, é muito aluno e a gente trabalha ali se dedicando à vida de cada aluno, tentando levar o conhecimento, aprendendo com cada aluno e chegando no final do mês vem aquele pagamento que às vezes não dá nem para a gente pagar as nossas contas, então a gente acaba dobrando a jornada, trabalhando em 2 cargos, às vezes em 3 cargos, entra às 7 horas da manhã, sai 11 horas da noite. Ah, mas se de repente você não passa por isso, que bom! Se planeje para que você não precise, mas eu sei que a realidade não é essa. Muitos têm que trabalhar durante 15 horas para no final do mês sobrar um dinheirinho. E é claro, vai dar medo mesmo. A gente tem medo, pô, vou deixar meu dinheiro aonde? Não é à toa que o principal investimento hoje no nosso país é a poupança. Por quê? Porque a população vê a poupança como algo seguro. Então não vai dar errado, não tem como dar errado. Só que infelizmente o nosso dinheiro lá na poupança, ele não rende o suficiente para que pelo menos empate com a inflação. Isso significa que se a inflação for maior do que o rendimento, o nosso dinheiro ele já está desvalorizando ali na poupança. Então é normal, você não é o único, eu também tive muito medo, tá? Mas eu garanto para você que é algo que não tem como outra pessoa fazer por você. Esse medo ele só é possível superar se você der o primeiro passo, como eu fiz. Então hoje eu vou contar a minha experiência. Eu comecei a pesquisar depois de passar por uma situação muito complicada financeiramente falando, tá? Eu tinha um comércio, aí eu comecei a dever muito, e aí eu comecei a perceber que se eu não poupasse, que eu não guardasse, se eu não me preparasse para os dias ruins, provavelmente eu iria passar por tudo aquilo que eu passei. Então eu falei assim, poxa, eu tenho que guardar o meu dinheiro, e comecei a pesquisar, e comecei a estudar, e comecei a entender, e entendi que não existe nada assim que um professor ou que qualquer ser humano não consiga fazer, tá? O importante é que você não pense em rendimentos milagrosos, não faz sentido. Se você está pensando, ah, mas eu quero ganhar X por mês de rendimento, já está começando errado. Porque a probabilidade de você cair numa furada quando você pensa em ficar milionário ou se aposentar com 30 anos é muito grande. E se você já recebeu alguma proposta, alguma coisa milagrosa, oferecendo para você rendimentos absurdos e realmente você ficou na dúvida se era verdade ou se era mentira, eu fiz um vídeo falando sobre isso. É só clicar aqui em cima, você vai ver e você vai identificar quando você recebe uma proposta que não faz sentido e quando realmente aquilo faz sentido. Então, assim, milagre, aquelas coisas assim que proposta da China, aquelas coisas que, vai dobrar o seu dinheiro em um mês, tal. Calma, não é assim que funciona e provavelmente você vai se machucar e aí o seu medo só vai aumentar. E a ideia do vídeo de hoje não é isso. Então, clica aqui em cima, assiste esse vídeo para você identificar as furadas e correr. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e descobri a renda fixa, tá? Por que eu descobri a renda fixa? Porque eu dei o primeiro passo.
Hoje em dia tem muito material, na minha época nem tinha muito. Hoje tem muito material, você consegue já começar a entender. E aí o que você vai fazer? Você vai pensar em quanto você vai ganhar? Não vai, e eu estou falando isso porque eu recebo pergunta todos os dias. Rodrigo, se eu deixar o meu dinheiro em tal lugar, quanto que eu vou ganhar? A pessoa nunca investiu, ela não sabe que tem que abrir uma conta numa corretora, ela não sabe o que é renda fixa, ela não sabe o que é renda variável e ela já está pensando em quanto ela vai ganhar. E por isso que perde, porque está pensando em ganhar na hora que deveria estar pensando em aprender. E o professor ele tem facilidade em aprender. E é muito simples, é muito fácil. Começa a pesquisar. Tem vídeos aqui no canal falando para você o que você tem que fazer para você perder o medo. E é normal, esse friozinho na barriga dá. Você fica com medo, mas eu vou deixar o meu dinheiro numa corretora, depois essa corretora vai comprar, mas e se essa corretora não existir? Mas não faz sentido você ficar pensando sem você pesquisar, beleza? Então, primeira coisa que você tem que fazer é dar o primeiro passo, a procurar entender, vê todos os vídeos aqui do canal, dá um passo a passo, não investe nada, mas pergunta, deixe seu comentário, qual que é a sua dúvida, o que você tem que fazer, qual é o vídeo que você gostaria de assistir. Aqui tem bastante coisa, você já começa a entender esse universo do investimento, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar o primeiro passo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o que eu precisava para poder começar a investir. Então, meu primeiro passo foi o quê? Eu precisava abrir uma conta numa corretora. E aí, eu fui lá na primeira corretora e já abri conta? Claro que não. Eu comecei a perguntar na internet para quem eu não conhecia, olha, você tem conta em qual corretora? Aí o pessoal falava, existem várias corretoras, eu já fiz um vídeo aqui também falando de corretora, você precisa disso para investir, é o título do vídeo, procura aqui embaixo, assiste, realmente vai fazer você pensar de uma outra forma. E aí eu fui perguntando para as pessoas, fui conhecendo primeiro as corretoras, e aí eu vi lá, eu percebi que existem corretoras que já são grandes e, enfim, que muita gente já investe lá. E aí tem reclamação, mas tem muito ponto a favor. E a primeira coisa que eu fiz foi isso. Escolhi uma corretora, perdi o medo e escolhi uma corretora. E abri conta na corretora. Quanto que eu paguei? É de graça. Abri conta na corretora. E comecei a conversar com as pessoas que investem através daquela corretora. E é confiável? Não é? Não é. Toma cuidado com isso, faz aquilo, babá. Até que eu comecei a investir. E aí eu coloquei todo o meu salário lá no investimento? Claro que não! Não faz sentido. Pega o dinheiro da pizza ali para vocês terem uma ideia. Um título público, no dia que eu estou gravando o vídeo aqui, é de R$35 você já consegue, acho que R$35,98, 90 e alguma coisa, você já consegue comprar um título público para você perder o medo. E você tem que se familiarizar com isso. Mesma coisa no mercado de ações, mesma coisa na Bolsa de Valores. Eu sempre tive muito medo de investir na Bolsa de Valores, até que eu comecei aos pouquinhos, entendendo que existe uma volatilidade, uma hora sobe, outra hora cai, isso é normal. Aí você vai entendendo as empresas e você vai perdendo o medo. Eu estou aqui justamente para falar para você que o que acontece com você já aconteceu comigo. Eu estou aqui firme e forte, o meu dinheiro está guardado, poupando, investindo todo mês. E até agora eu posso garantir para você que o que eu fiz está dando certo, porque eu estou pensando principalmente em longo prazo. Eu estou pensando numa aposentadoria daqui 20 anos, daqui 25 anos, daqui 30 anos. E aí você faz o planejamento, cada um tem o seu. Eu acho que é por aí, então você tem que tomar o primeiro passo, você tem que dar o primeiro passo, né? E aí perder o seu medo, mas calma, vai com calma. Não precisa cair na pilha que você tem que fazer tudo hoje, já tem que começar hoje. Calma, não precisa se precipitar, vai entendendo aos pouquinhos. É por aí. E aí, a partir do momento que você tem calma e vai entendendo, você começa a entender quais são os investimentos que você pode fazer. Você começa a entender que tem investimento que é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tem investimento que não é protegido, e na verdade não significa que o que é protegido é melhor do que o que não é, não é nada disso, mas você começa a entender, enfim, como que funciona o mercado de investimentos. E aí você vai indo e vai testando e vai fazendo aos poucos,
vai aprendendo, vai adquirindo experiência e você vai perder esse medo. E no momento que você perder esse medo, você vai deixar um comentário aqui nesse vídeo. Vai colocar assim: professor, perdi o medo de investir. Por que eu tô falando isso? Porque isso é libertador. A partir do momento que você supera esse medo, você já está no outro nível. Você está no nível rumo à sua aposentadoria, a uma independência financeira, enfim, você já faz parte de um percentual muito pequeno da população. Você já se torna uma outra pessoa e o medo com dinheiro some, acaba e você tem segurança nos investimentos. Você pode ter medo e é normal, mas você não pode permanecer com isso a vida toda e deixar de investir, deixar de poupar, deixar de guardar, certo? Então escreve para mim aqui embaixo nesse vídeo, deixa seu comentário: eu perdi o medo, porque eu tenho certeza que você vai perder o medo e você vai para o nível número 2. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, #InvestePro. Essa é a causa, essa é a campanha. Fui, valeu!